Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Muito boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro edita a medida provisória que altera o Marco Civil da Internet e limita a retirada de conteúdo das mídias sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a prisão de 2 pessoas acusadas de ameaçar integrantes do STF. E você vai ver também. A capital paulista começa a vacinar contra o coronavírus os adolescentes de 12 a 14 anos e a aplicar a terceira dose em pessoas com 90 anos ou mais. Medidas para conter a Covid-19 ajudam indiretamente a combater o sarampo. Casos dessa doença quase desapareceram no estado de São Paulo. Nesse ano, até o dia 10 de agosto, foram registrados só 5 casos no estado. E as últimas informações sobre a internação do Rei Pelé. Ele passou por uma cirurgia para retirar um tumor do cólon. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera o Marco Civil da Internet e limita a retirada de conteúdo das mídias sociais. Publicada no Diário Oficial na tarde desta segunda-feira, a medida provisória que altera o Marco Civil da Internet já está em vigor. Nas redes sociais, onde o anúncio foi feito, a Secretaria de Comunicação do Governo justificou que a MP reforça os direitos e garantias dos usuários das redes sociais e combate a remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores. Pelo texto, fica proibido que as redes sociais removam qualquer conteúdo ou perfil sem justa causa e sem conceder o amplo direito ao contraditório e à defesa. O texto também determina que o usuário deverá ser notificado da exclusão, do cancelamento ou da suspensão total ou parcial dos serviços e das funcionalidades da conta ou do perfil. Entre as hipóteses para a exclusão de conteúdo, a MP considera a nudez ou representações explícitas ou implícitas de atos sexuais, a promoção de pedofilia, terrorismo, tráfico de drogas, racismo e homofobia, por exemplo. No caso da suspensão ou cancelamento do perfil, é considerada justa causa a utilização de contas geridas por programas de computador para a distribuição de conteúdo, violação de patente, marca registrada e direito autoral. De acordo com a medida provisória, a rede social que descumprir as regras estabelecidas poderá ser punida com advertência, multa e suspensão temporária ou proibição das atividades. Após a divulgação da MP, que ainda precisa ser analisada pelo Congresso em um prazo de até 120 dias, Bolsonaro convidou apoiadores que estão em Brasília para participar da manifestação pró-governo amanhã. E amanhã, aqui na Rede TV, você acompanha uma cobertura especial sobre o dia 7 de setembro. Programas especiais com a participação do nosso time de comentaristas e boletins com os nossos repórteres em todo o Brasil irão trazer, durante a nossa programação, notícias das cerimônias comemorativas e dos atos do Dia da Independência pelo país. Esperamos você, hein? A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de 2 pessoas acusadas de ameaçar integrantes do STF. Moraes também bloqueou contas bancárias de investigados por supostamente participarem da organização de atos antidemocráticos. O ministro ainda autorizou mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba. Ele foi flagrado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com mais de R$500 mil em dinheiro vivo, quando embarcava em um voo fretado para Brasília. A Justiça Federal em Brasília encerrou a ação penal que acusava o ex-presidente Lula de atuar para favorecer a construtora Odebrecht com financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, para uma obra da empresa em Angola. A Justiça entendeu que a acusação era baseada em elementos de um caso onde Lula já havia sido inocentado. Cabe recurso da decisão. A cidade de São Paulo iniciou hoje a vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos sem doenças pré-existentes ou deficiência. E o governo do estado de São Paulo também começou a aplicar a terceira dose em pessoas a partir dos 90 anos. O repórter Murilo Rincon tem os detalhes ao vivo para a gente. Murilo, boa noite. Até quando que vai ser aplicada essa dose de reforço nessa população? Boa noite, Mauro, Milena, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, a vacinação
desse grupo, né, de reforço desse grupo acima dos 90 anos, será realizada até o dia 12 de setembro. E a expectativa do governo do estado é de imunizar 52 mil pessoas desta faixa etária. A vacinação dos idosos será feita com as doses das vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, que foram aprovadas pela Anvisa. Para receber a dose de reforço, o idoso tem que apresentar o comprovante de vacinação para provar que já esteja com o seu ciclo vacinal completo. E a segunda dose tem que ser necessariamente ter sido tomada há pelo menos 6 meses. Já no caso dos adolescentes, o imunizante da Pfizer é o único liberado pela Anvisa até o momento. E lembrando que no ato da vacinação, esses adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou, se caso isso não seja possível, pelo menos acompanhado de um adulto, mas com autorização do responsável. Lembrando que amanhã os postos de vacinação aqui em São Paulo não vão funcionar devido ao feriado de 7 de setembro. Então, quem tinha a segunda dose para tomar, receber a segunda dose, pode voltar aos postos de vacinação na quarta-feira, dia 8, para conseguir completar o seu esquema vacinal sem nenhum tipo de problema. E uma última informação, o Ministério da Saúde anunciou hoje que os 25 lotes que foram interditados pela Anvisa no sábado foram bloqueados no sistema de insumo. O objetivo é impedir que essas doses suspensas sejam movimentadas e aplicadas. As 12 milhões de doses interditadas foram produzidas em uma fábrica chinesa não inspecionada e aprovada pela Anvisa. Desse total, o estado de São Paulo já aplicou 4 milhões de doses. O Instituto Butantan afirmou que os lotes interditados foram inspecionados por um controle de qualidade próprio e que não oferecem risco à população. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. O IBGE começou os testes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal para o censo do ano que vem. No Rio de Janeiro, os recenseadores já estão na ilha de Paquetá. O bairro Carioca já vacinou quase toda a população com a segunda dose. Paquetá, que fica a cerca de 15 quilômetros da costa e é um dos bairros do Rio de Janeiro, foi escolhida por já ter mais de 85% da população acima de 12 anos com o esquema vacinal completo. Os moradores da ilha participaram, nos últimos meses, de um programa de imunização em massa, coordenado pela Fiocruz e pela Secretaria Municipal de Saúde, para estudar os efeitos da vacinação. O bairro, que só pode ser acessado pelo mar, tinha 3.381 habitantes no último censo, realizado em 2010. Nos testes que começaram hoje, quase 1.300 domicílios serão visitados até o dia 24 de setembro. Nós ainda estamos num momento de pandemia, nós temos que estar preparados para qualquer cenário, não dá mais para adiar o censo. Por causa da pandemia, no censo de 2022, que tem previsão de ser divulgado em junho, cada entrevistado vai poder escolher se responde à pesquisa por telefone, internet ou do meio tradicional, com a visita do pesquisador. Nossa equipe vai estar completamente uniformizada, como a gente mostra aqui na figura, né? A equipe ela vai estar utilizando o uniforme, os equipamentos de proteção individual, com máscara, face shield, álcool em gel. Essa equipe ela vai estar também identificada, é importante dizer isso. O IBGE realiza o censo a cada 10 anos. Ele deveria ter sido feito no ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. Neste ano, houve um novo adiamento por problemas de orçamento, que quase cancelaram a pesquisa. Segundo o IBGE, o ideal seria o governo destinar 3,4 bilhões para o censo, mas o orçamento da União previa 2 bilhões de reais. Na tramitação, no Congresso Nacional, os parlamentares cortaram ainda mais a verba para 71 milhões, provocando uma crise que levou à troca da presidência do IBGE. Em maio, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo é obrigado a tomar as medidas necessárias para a realização do censo em 2022. É a pesquisa que orienta os governos a criarem políticas públicas, uma vez que ela faz um levantamento de diversos aspectos da vida dos brasileiros, como faixa salarial, escolaridade, religião, acesso a saneamento básico e tamanho da população. Quando você atrasa o censo, você não só atrasa o olhar das políticas públicas, o diagnóstico, mas também você gera uma perda em todas as pesquisas que são feitas pelo IBGE, pelas pesquisas domiciliares. Tudo que é nele baseado, as PNADs, a pesquisa de saúde, pesquisa de orçamentos, todas elas se tornam piores pesquisas. Então, acaba sendo uma depreciação do próprio patrimônio do IBGE.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, elogiou o Programa Brasileiro de Vacinação durante uma reunião em Roma com ministros da saúde de países do G20. O diretor-geral da Agência Internacional, Tedros Adhanom, afirmou que o Brasil está em uma fase de transição de país importador para exportador de vacinas. Atualmente, o Brasil produz 3 tipos de vacinas contra a Covid-19 usando plataformas tecnológicas. São elas a Coronavac, a AstraZeneca e, por último, a Pfizer, que atualmente assinou um acordo com a brasileira Eurofarma para que o imunizante seja feito aqui no Brasil. Vale lembrar também que em breve a Fiocruz passará a produzir doses com o IFA próprio e 100% nacional. Vamos agora aos dados atualizados da vacinação no Brasil. 135.301.502 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 63,43% da população. 67.691.213 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 31,73% da nossa população. Já foram aplicadas 202.992.715 doses de vacinas no Brasil. Os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose são São Paulo, com 74,47%, Rio Grande do Sul, com um pouco mais de 67%, Santa Catarina, com quase 66%, Paraná, com mais de 65% e o Distrito Federal também com mais de 65%. Olha, do ano passado para cá, o número de casos de sarampo caiu quase 100% no estado de São Paulo. Profissionais da saúde atribuem essa queda à vacinação e ao uso de máscaras. 99,5% foi a redução de infecções por sarampo desde 2020 em São Paulo. Até o dia 10 de agosto foram registrados só 5 casos. Todos em crianças que não haviam completado o esquema vacinal contra a doença. No ano passado, eram 700 casos no mesmo período e um óbito. Essa queda, ela se deve pela vacinação, né? Mais uma vez é importante ressaltarmos que para as nossas crianças, a primeira dose é aplicada com 1 ano, a segunda dose com 1 ano e 3 meses e a utilização de máscara. A máscara protege da transmissão, que se dá por meio de gotículas de saliva com partículas do vírus dispersas em aerossol, podendo infectar até 18 pessoas. Edmar pegou sarampo em 2019, quando a circulação do vírus chegou ao pico em São Paulo, com quase 18 mil casos e 18 mortes. Os sintomas mais comuns são tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e manchas avermelhadas na pele. Foram dias bem difíceis, assim. Eu sentia muita dor nas costas, dores musculares, muitos enjoos, muita fadiga. Na época, foram feitas campanhas de imunização reforçando sobre a importância de completar o calendário vacinal com as 2 doses para garantir a proteção. Antes do surto, o Brasil chegou a receber o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de erradicação da doença em 2016. É fundamental que se consiga manter a adesão às campanhas de vacinação em mais de 95%, porque o sarampo possa voltar a ser controlado e o Brasil voltar ao status de um país que erradicou o sarampo. A vacina contra sarampo é aplicada no Brasil desde a década de 60 e está disponível nos postos de vacinação durante todo o ano. Daiane levou as 2 filhas para vacinar. Maia, que tem síndrome de Down, teve reação por causa do sistema imune mais fraco. Uma semana depois, começaram a aparecer diversas bolinhas no corpo dela inteirinho, só que não eram aquelas bolinhas que costumam dar normalmente no sarampo, mas sim pequenas manchinhas de sangue na pele dela. Por ser uma doença que pode aparecer em crianças muito pequenas, menores de 1 ano, e talvez em crianças que têm uma imunidade um pouco menor, pode haver uma contaminação também bacteriana secundária que pode agravar o quadro, com outros quadros e infecções respiratórias e pode inclusive trazer um risco à vida também. A recomendação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo é manter os protocolos sanitários já conhecidos por conta da pandemia de Covid-19. Um incêndio atingiu hoje a sede do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza. De acordo com os bombeiros, as chamas começaram por volta das 4 horas da manhã no almoxarifado.
e atingiram principalmente a parte administrativa do tribunal. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, esteve no local e disse que já disponibilizou outros locais para que os funcionários do tribunal possam continuar trabalhando. E aqui no Sudeste, o fogo também causa transtornos. Em Minas Gerais, os bombeiros trabalharam no combate a centenas de focos de incêndio em vegetação durante todo o final de semana. Um desses focos fica em uma área verde da capital Belo Horizonte. As chamas no Parque das Mangabeiras, que fica na região centro-sul da capital mineira, começaram no final da tarde de ontem. Hoje, pela manhã, bombeiros e brigadistas ainda tiveram muito trabalho para apagar as chamas. O clima seco e o tempo quente ajudaram a espalhar o fogo, que teria começado em uma área fora do parque. Ainda não se sabe as causas desse incêndio, que teria consumido 23 hectares. O parque tem uma área total de 240. No Parque do Gandarela, área de preservação de Mata Atlântica, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Um homem teria ateado fogo hoje pela manhã em uma rodovia às margens do parque. De acordo com os bombeiros, desde o final da noite de sexta-feira até hoje, as equipes trabalharam no combate a mais de 300 chamadas de incêndio no estado. 300 chamadas. E o incêndio atingiu a unidade materno-infantil do Hospital da Luz, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O prédio foi esvaziado e os pacientes que estavam internados na UTI neonatal e pediátrica foram transferidos para o prédio principal, que opera normalmente. O hospital monitora os pacientes afetados pela transferência. As causas do incêndio seguem sendo apuradas. Ninguém ficou ferido. Vamos mudar de assunto, falar do agronegócio? A Expo Inter, a maior feira agropecuária ao ar livre da América Latina, segue a todo vapor pelo terceiro dia. E nesta segunda-feira, o destaque foi o típico churrasco gaúcho e o acesso livre aos animais. Logo após a abertura oficial da 44ª Expo Inter, os primeiros visitantes já começaram a acessar o Parque de Exposições Assis Brasil. O que eles encontram na feira é diversidade. Além dos animais, que são as grandes estrelas da Expo Inter, o parque também conta com gastronomia e trajes típicos. Uma verdadeira aula sobre a cultura gaúcha, que muitos pais não deixam passar em branco. A família de Fabiana e Eric é uma delas. Naturais de Canoas, todos os anos eles trazem as meninas para ter um contato maior com o agro. É muito importante essa vivência, né, do dia a dia do campo que a gente não tem na cidade, né, de elas verem a ordenhação, né, de verem e chegarem perto, poderem tocar nos animais. Rafaela, a mais velha, de 7 anos, já tem na ponta da língua o animal que ela mais gosta. Do cavalo. Por quê? Porque a gente pode subir nele e eu gosto de cavalo, assim, eu sempre sonhei em subir num cavalo. Com tantas opções diferentes, o encanto dos mais novos está garantido. Os ingressos para a feira estão sendo comercializados pela internet e podem ser adquiridos pelo site expointer.rs.gov.br. Crianças com 5 anos ou menos não pagam entrada. Idosos e estudantes pagam meia. 18 criminosos roubaram 3 aviões num aeroporto na cidade de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. O grupo rendeu o vigia do local e o obrigou a abastecer as aeronaves. Os aviões, avaliados em R$180 mil cada, pertencem ao cantor Almir Sater, a um ex-prefeito e a um pecuarista. A polícia suspeita que os bandidos tenham fugido rumo à Bolívia. 2 mulheres foram presas na fronteira do país com carregadores de fuzil e armas banhadas a ouro. Esse armamento, que saiu do Paraguai, tinha como destino o Rio de Janeiro. Foram apreendidas 7 pistolas 9mm, uma calibre .40, 12 carregadores de pistola e 10 carregadores de fuzil. 2 armas aparentemente banhadas a ouro. A apreensão aconteceu em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, região de fronteira do país.
2 mulheres de nacionalidade paraguaia foram presas. Chama atenção ali a personalização delas com algumas frases, possivelmente nomes do proprietário da arma, e os detalhes que 2 delas são trabalhadas, né? Cor dourada, que possivelmente são banhadas a ouro. As mulheres de 27 e 39 anos embarcaram em um ônibus de turismo na rodoviária de Foz do Iguaçu e tinham como destino o Rio de Janeiro. Elas informaram à polícia que receberiam a quantia de R$5 mil para transportar o armamento. O veículo foi abordado por policiais militares do Batalhão de Fronteira. As armas estavam em fundos falsos de malas em que as suspeitas utilizaram espuma expansiva para esconder. As mulheres e o armamento apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal. Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, uma garotinha de 2 anos e meio foi encontrada morta dentro de casa e a mãe dela é uma das suspeitas. A menina Ayla Lorena Ribeiro da Silva tinha 2 anos e 6 meses e foi encontrada morta na noite desse domingo dentro de casa, no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, agreste pernambucano. A criança morava com a mãe, Alexandra Ribeiro da Silva, e a companheira dela, Gabriela Ramos da Silva. A avó materna de Ayla Lorena contou à polícia que recebeu uma mensagem da namorada da mãe da criança informando que a menina estava morta dentro de casa em consequência de um engasgamento. Ao chegarem ao local, parentes identificaram sinais de espancamento na cabeça da garotinha. A delegacia de Caruaru investiga o caso. E logo, os peritos constataram que a vítima não havia sido morta por acidente, também muito menos por uma morte suspeita, mas sim por uma causa violenta. Então, a tese é de homicídio. Nós estamos investigando todas as possibilidades, todas essas versões suspeitas, para que ao final do prazo legal consigamos demonstrar à sociedade e aos familiares, né, a real causa do crime, a motivação e a sua autoria. As 2 suspeitas foram presas no final da tarde de hoje. Com a reabertura, o motorista retornou às ruas e estradas no estado de São Paulo, mas com pouca atenção às regras de circulação, hein? O número de multas de trânsito aplicadas no estado de São Paulo voltou a subir, segundo o levantamento do Detran. De janeiro a agosto deste ano, foram cometidas 904 mil infrações, uma quantidade 3% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. Só que os números ainda são menores que as multas aplicadas no período pré-pandemia. Em 2019, o Detran registrou 1,5 milhão de autuações. As campeãs continuam sendo por excesso de velocidade, avançar o sinal vermelho e usar o celular enquanto dirige. No ano passado, o Conselho Estadual de Trânsito recebeu 110 mil recursos, mas apenas 4% foram aceitos. Além dessas multas, que já são mais conhecidas dos motoristas, o Código de Trânsito Brasileiro contém outras infrações que não são tão comuns assim, mas que geram pontos na carteira e prejuízos aos infratores. O Fabiano teve 2 surpresas desagradáveis que acabaram pesando no bolso. Eu estava na estrada, né, estava viajando, velocidade normal, 100 por hora, estava calor um pouquinho, baixei o vidro, abri um pouco o meu vidro, fui pôr a mão para fora para fazer aquela brincadeirinha assim com o vento. Na hora que eu fiz isso, passei, vi uma viatura e passei, fui embora. Tempos depois chegou a multa. A outra infração foi por ter estacionado o carro próximo à esquina. Além da multa, o veículo foi guinchado. O Detran relacionou as principais condutas dos motoristas que acabam gerando multas, mas que na maioria das vezes são desconhecidas. Jogar bituca de cigarro ou outro objeto pela janela do carro é infração média, rende 4 pontos na carteira. Buzinar sem parar em qualquer situação também pode render multa. A infração é considerada leve. Já comer enquanto dirige, o que acaba tirando a atenção do motorista, pode ser punida também. Assim como transportar cachorro ou gato nos braços ou entre as pernas, dirigir de salto alto ou passar por poças d'água e molhar os pedestres na rua. Todas são consideradas infrações. O valor de cada uma delas pode variar de R$ 88 a R$ 130.
Infelizmente, nós temos uma situação em que o motorista ele acaba tendo acesso ou acaba se dedicando um pouco à leitura do Código de Trânsito, das normas de trânsito brasileiro, somente para tirar a habilitação. Nós não enxergamos que esse acompanhamento permanece durante toda a vida dele. Então, parte dessas infrações, nós nos julgamentos do Conselho, acabamos notando que o cidadão desconhece parte da norma de trânsito. Entre tantas multas, o Roberto também descobriu uma que faz parte do Código de Trânsito, só quando a notificação chegou na casa dele. A primeira que eu fui autuado na rodovia dos imigrantes por não transitar com a distância regulamentar do veículo à frente. Como eu moro em Santos e trabalhava em São Paulo, muito provavelmente eu peguei um veículo na faixa da esquerda, numa velocidade baixa, e me aproximei para ultrapassagem e devia ter uma viatura do lado e me autuou. Um passeio em meio à natureza e com muita história. Assim é a Estrada Caminho do Mar, mais conhecida como a Estrada Velha de Santos, aqui pertinho de São Paulo, que pode inclusive ser percorrida a pé. E quem conta agora a história dessa aventura pra gente é o repórter Giovanni César. Fila de carros se forma na entrada quando a neblina ainda é forte e os visitantes esperando a hora de fazer a trilha. São sinais de que o Caminhos do Mar é um sucesso de público. O que vamos encontrar nesse passeio? O responsável pelo parque tem a resposta. Nós temos uma experiência de conexão com a natureza e caminhos históricos que acontecem onde um pedaço da história do Brasil se passou, que é o Caminhos do Mar, que passa dentro da Serra do Mar, onde Dom Pedro I subiu no dia que houve a declaração da independência no 7 de setembro, em 1822. A Estrada Velha de Santos é cortada por trilhas e tem 9 monumentos históricos. Um deles é conhecido como Pouso. Neste local, grupos que viajavam por essas estradas paravam para repousar e contemplar a natureza intacta até onde a vista alcançava. Interessante você saber a dificuldade que tinha, que era para sair de Santos e chegar a São Paulo, né? Carregando as mercadorias com mulas e tudo mais. Ar livre, ar limpo, esta é uma área de proteção permanente, uma reserva ecológica em recuperação. Para não deixar dúvidas, basta olhar para os lados ou ouvir quem dá as boas-vindas. Acho fantástico, é totalmente diferente. Você se desliga um pouco da tua vida, né, do teu dia a dia, do cotidiano. E aqui é só para ter lazer, paz, tranquilidade, relaxar, exatamente. Este lugar marca um dos dias mais importantes da história do Brasil, o 7 de setembro de 1822. Esta é a Calçada do Lorena. Foi construída entre 1790 e 1792 pelo governador Bernardo José de Lorena. Por isso, Calçada do Lorena. Ela liga o litoral ao Planalto e tem 700 metros de desnível. Este lugar, esta calçada onde eu estou pisando agora, foi usada por Dom Pedro I, que passou por aqui no lombo de mulas para chegar até o Planalto, até o Ipiranga, no dia em que ele deu o grito da independência do Brasil. Me sinto patriota também, seguindo os caminhos da liberdade. Este outro ponto turístico tem um nome que remete à Estrada da Maioridade, construída entre 1841 e 1846. O rancho foi construído para comemorar a maioridade de Dom Pedro e hoje fica bem no meio de uma área preservada de Mata Atlântica. Ali embaixo fica a refinaria da Petrobras e algumas chaminés de indústrias de Cubatão, que já foi considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Mas aqui a poluição perde de goleada para a natureza. O parque vai passar por uma reforma para comemorar os 200 anos do dia em que seu visitante mais ilustre passou por aqui para dar um grito de liberdade. É um sentimento de muita alegria e responsabilidade para que a gente consiga oferecer um pedaço da nossa história e acesso à natureza do nosso país.
Bom, vamos atualizar os dados da Covid-19 no Brasil agora. O nosso país tem 19.894.000 pessoas já recuperadas da doença, 421.000 ainda em acompanhamento e desde o início da pandemia foram registrados 583.000 óbitos. Facebook, YouTube, Google e Twitter criticaram a medida provisória editada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto, publicado no Diário Oficial da União, estabelece regras para o uso e moderação de redes sociais e limita a remoção de conteúdos. As mídias afirmaram que a MP limita a capacidade de conter abusos nas plataformas e viola direitos e garantias constitucionais. Ainda segundo o Twitter, o Marco Civil da Internet foi fruto de um amplo e democrático processo de discussão com a sociedade civil. E a medida provisória traz alterações que contrariam tudo o que foi construído. Em Brasília, manifestantes que vão participar do ato em apoio ao governo Jair Bolsonaro amanhã já estão ocupando a esplanada dos ministérios. Segundo a Polícia Militar, a entrada só ocorreria a partir da meia-noite de hoje, mas alguns manifestantes forçaram a entrada em um dos pontos de barreira. Ainda de acordo com a PM, a situação foi contornada. Mesmo assim, caminhões e manifestantes seguem chegando à esplanada. Os apoiadores pretendem passar a noite no local. O rei Pelé anunciou que passou por uma cirurgia para remover um tumor no cólon direito. O rei do futebol está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira, quando foi fazer exames anuais de rotina, adiados em 2020 por causa da pandemia de Covid. O boletim médico divulgado diz que o tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de check-up. E o material foi encaminhado para análise patológica. O comunicado afirma que Pelé está bem e deve ser transferido da unidade de terapia intensiva para um quarto amanhã. Nas mídias sociais, Pelé, de 80 anos, agradeceu as mensagens de carinho. O maior jogador de todos os tempos escreveu que vai encarar mais essa grande partida com um sorriso no rosto, otimismo e alegria. É isso aí. O primeiro mirante de arte urbana do mundo, em Belo Horizonte, ganhou um colorido a mais. Uma obra gigantesca que tem nos traços um símbolo de esperança pelo fim da pandemia. Que tal receber um abraço de presente? O abraço transmite energias boas, acalma, relaxa. É uma alegria, uma paz, um sentimento muito gostoso. O abraço está de volta, mas eu não estou falando daquele gesto de carinho, aquele abraço que era tão comum antes da pandemia. Eu estou falando daquele abraço ali. Painel gigante que colore e dá vida à paisagem cinzenta aqui do centro de BH. Coloriu a cidade, né? Ficou bacana, dá uma valorizada na cidade, né? Tá precisando, a arte é bacana. O mural gigante foi um presente para o aniversário de 120 anos da capital mineira. Mas nos últimos 4 anos, o painel sofreu desgastes provocados pelo tempo. E o artista da obra recebeu a missão de revitalizá-lo. Para mim foi uma oportunidade de estar revitalizando o prédio e estar refazendo algumas partes que eu achava que merecia ali algum cuidado a mais também, né? O abraço faz parte do Circuito Urbano de Arte, projeto que leva pinturas de artistas do Brasil e do mundo a edifícios da cidade. Obras que podem ser vistas desse mirante, que já virou ponto turístico. Trazer novas cores, né, um novo brilho para uma imagem que é tão simbólica e forte para esse momento, onde está todo mundo querendo voltar a abraçar, né? E para mim, esse novo abraço ficou mais bonito do que o anterior. A obra agora, novinha em folha, serve de inspiração para o Gil, que tem o privilégio de passar boa parte do dia praticamente dentro desse abraço. Eu me sinto sim realmente abraçado com essa obra de arte, porque é uma obra que traz a energia, né? É uma obra de arte que explícita o que há de melhor, né? No coração do artista que fez essa obra de arte, o grafite, que ficou muito bonito. Ficou mesmo. Olha, você que chegou agora, perdeu essa edição do Rede TV News ou você que quer rever alguma reportagem que nós exibimos hoje, você pode fazer isso se inscrevendo no canal da Rede TV no YouTube. E lá, inclusive, você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. Então, acesse agora mesmo youtube.com/redetv.
E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Lembrando que amanhã, dia 7 de setembro, a Rede TV faz uma cobertura especial sobre o Dia da Independência durante toda a sua programação. Para você, uma ótima noite e até lá.